Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, quero agradecer a Deus por mais esse momento, quero agradecer você inscrito no canal, você não inscrito, que Deus abençoe vocês todos iguais. Tem uma palavra do Senhor, uma reflexão neste dia, está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava sobre a valeta. Quero deixar um tema, uma reflexão bíblica com o seguinte tema: as 7 lições porque Deus respondeu à oração do profeta Elias. Elias, o profeta de Tisbe, ele foi chamado por Deus para profetizar contra o reino do norte, o reino de Israel, mais precisamente para o rei Acabe, onde ele era esposo da rainha Jezabel. E ele profetizou que num período de 3 anos e meio não haveria chuva. Depois eles acabaram se encontrando e o profeta Elias marcou o encontro no Monte Carmelo com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. E o Deus que fosse verdadeiro responderia com fogo. Então, dentro dessa temática, dentro desse texto, nós vamos extrair algumas lições. O porquê que Deus respondeu a oração do profeta Elias. E a primeira lição que nós aprendemos fica como ensinamento espiritual para a nossa vida, está no versículo 21 do capítulo 18, que nos diz, versículo 21, que nos diz assim, o versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Então a primeira reflexão que nós aprendemos, o primeiro ensinamento que nós aprendemos de por que Deus respondeu à oração do profeta Elias, o profeta Elias, ele definiu o Senhor verdadeiro, o Deus verdadeiro. Então é necessário nós definirmos realmente a quem nós servimos. Então ali o profeta Elias disse para o povo: até quando vocês vão ficar dividido entre Baal e o Deus de Israel? Vocês têm que decidir, ou vocês ficam com Baal, ou vocês ficam com Jeová, com o nosso Deus, o Deus de Israel. De uma certa feita, Josué capítulo 24, versículo 15, disse para o povo: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é necessário, todos aqueles que estão dubiando entre 2 pensamentos, decidirem, ou vamos servir a Deus, ou vamos servir aos deuses pagãos. No caso do profeta Elias, como é o caso, como é um símbolo da igreja, como é um símbolo de nós cristãos, ele ficou com Deus de Israel. E ele fez a escolha certa, como nós também fizemos a escolha certa, ficarmos do lado do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A segunda lição de por que Deus respondeu à oração do profeta Elias se encontra no versículo 23, que nos diz assim: dei-se nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe metereis fogo. Então, o profeta Elias escolheu o bezerro certo,
o sacrifício certo, a oferta certa. João, capítulo 1, versículo 29, disse para aqueles que eles estavam batizando, quando Jesus estava se achegando a eles: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, eis aí a oferta verdadeira, eis aí o sacrifício verdadeiro, eis aí o bezerro verdadeiro, eis aí o Cordeiro verdadeiro. Então é necessário, como em Êxodo capítulo 12, versículo 5, aonde eles escolheram um cordeiro, sacrificaram e passaram o seu sangue sobre os umbrais e as vergas das portas. E o anjo passou, mas deixou todos ali vivos. Então devemos escolher o sacrifício, o bezerro, o cordeiro certo, que foi no nosso caso, como no caso de Elias, o nosso cordeiro, o nosso sacrifício, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança, uma vez por ano, no grande dia da expiação, era só coberto o sacrifício, mas eles tinham que repetir todos os anos. Agora o nosso cordeiro, ele tira o pecado do mundo. Esta é a segunda reflexão. A terceira reflexão está no versículo 23 também. Nos diz: e não lhe metam fogo. A terceira lição: devemos buscar o fogo de Deus, o fogo verdadeiro, não o fogo estranho. Os profetas de Baal, eles tinham o costume de colocarem fogo debaixo do sacrifício para enganar os seus seguidores, falando que eram os deuses deles que tinham colocado fogo. Por isso que o profeta Elias disse: não lhe meteis fogo, porque o Deus verdadeiro, ele vai responder com fogo. O que nós aprendemos? Que nós devemos buscar o fogo do Espírito Santo, o fogo verdadeiro, aquele fogo que purifica, que transforma a nossa vida. É primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 23, e segundo Crônicas 7:1, nos diz que Salomão, acabando de orar, diz que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Então, nós devemos buscar este fogo, esta presença. É o mesmo fogo que Moisés viu na sarça. A sarça ardia, mas não se consumia. E dali é uma presença do Espírito Santo de Deus. Então devemos buscar este fogo. O nosso Deus, ele gosta de fogo. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, que nos dias que os apóstolos, aqueles 120, foram batizados com o Espírito Santo, viram línguas repartidas como que de fogo. João, na ilha de Pátimo, viu Cristo na sua glória e os seus dois olhos como duas tochas de fogo. Então, nosso Deus, nós devemos buscar este fogo do Espírito Santo, este fogo verdadeiro. A quarta reflexão está no versículo 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. Então, a quarta reflexão, nós devemos invocar o nome do Deus verdadeiro. Elias disse para eles: olha, pode invocar o nome do Senhor, pode invocar o nome do seu Deus, pode invocar o nome do seu Deus Baal,
o Deus verdadeiro, ele vai responder por fogo. Então não é diferente nós nos nossos dias, devemos estar sempre invocando o nome do nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia, o Deus que fez os céus, a terra, o Deus todo-poderoso, o Deus do Salmo 121, que ele não tosqueja, ele não cochila, o guarda de Israel ele não dorme. Esse é o nosso Deus que nós devemos buscar e invocar. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O nosso Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Jonas clamou do ventre do grande peixe e Deus ouviu o seu clamor, porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro, o Deus que tem todo o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida. A quinta reflexão de por que Deus respondeu à oração do profeta Elias está no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. A quinta lição, devemos restaurar o altar do Senhor, que estava quebrado. Esse altar já existia, mas ele estava quebrado. Tem muitas coisas na nossa vida que precisa ser restaurado. Muitas coisas espirituais sobre a nossa vida que nós precisamos estar diariamente restaurando para Deus continuar nos usando na sua presença. Nós tiramos algumas lições desse altar. O pecado, ele destrói o altar. Uma coisa que acaba com o altar é o pecado. Em segundo lugar, o altar quebrado, ele não pode abrigar o cordeiro. Então, se o altar estiver desarrumado, não tem como abrigar o cordeiro ali, que é um símbolo do sacrifício de Jesus. O arrependimento restaura o altar. Se tem uma coisa que arruma o altar, é o arrependimento. Altar fala de sacrifícios. Então, restaurar o altar requer muito sacrifício, muito esforço, muita oração, muito jejum, muita leitura da palavra do Senhor, muita comunhão com os irmãos na igreja. Isso tudo é restauração de altar. Você que está me ouvindo, você possa estar afastado dos caminhos do Senhor, você está fraco espiritualmente. Hoje é um dia aceitável do Senhor. Volte para a casa do Senhor, restaure o altar. Deus é contigo. Sexta reflexão está no versículo 33. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Devemos estar sempre arrumando o nosso altar. Versículo 34. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até a vala encheu de água. Então nós devemos cercar o nosso altar, que estava quebrado, com outro ingrediente importantíssimo na vida espiritual, que é a água, que é um símbolo do Espírito Santo de Deus. A mulher samaritana,
ela construiu um altar. Depois ela cercou a sua vida espiritual bebendo da água que jorra para a vida eterna. A água é um símbolo da palavra de Deus. A água é um símbolo de vida. Então, no nosso altar espiritual, não pode faltar de maneira nenhuma a água do Espírito Santo. Jesus disse que quem tiver sede, que venha e beba de graça da água da vida. Então, esta água é a própria pessoa de Cristo Jesus. A sétima reflexão está no versículo 37. Nos diz assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, a última reflexão, Elias não quis tomar a glória para si. Ele reconheceu que ele era totalmente dependente do Senhor, que ele era um servo do Senhor, que quem usava ele era o Senhor. Por isso que Deus respondeu a sua oração, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Então, o povo precisava conhecer a esse mesmo Deus, no versículo 27. E Deus honrou a humildade, o gesto de servo de Elias. E o versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no vale ao redor. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então essas atitudes de Elias fizeram Deus responder a sua oração, fizeram o Senhor responder, consumir o seu sacrifício, o seu holocausto, porque ele não quis tomar a glória para si. Ele reconheceu que era completamente dependente do nosso Deus. Que esta palavra venha nos fortalecer. E no período de 3 anos e meio sem chuva, ele mandou o seu moço agora subir 7 vezes e olhar se vinha chuva. Na 7ª vez, o seu moço disse: vejo uma nuvem como a mão de um homem. E ele disse: avisa para Acabe preparar as suas carruagens, porque vai chover. E a Bíblia diz que aquela nuvem foi crescendo, crescendo, e choveu novamente em Israel. Porque quem manda, quem domina, é o Deus de Israel, é o mesmo Deus que nós servimos. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho. Todas as vezes que nós gravarmos reflexões bíblicas, automaticamente cairá no seu celular. Continue orando pela nossa vida, estamos orando pelas vossas vidas. Deus abençoe, a paz do Senhor.